Olá, eu sou Fabrício Corrêa e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior multiplataforma de notícias do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, nós temos um encontro marcado aqui. E a qualquer momento do seu dia, você pode conferir todos os nossos conteúdos no canal do YouTube da Jovem Pan e pela Panflix. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber um dos grandes pensadores da Igreja Contemporânea, o advogado, teólogo, padre Afonso Lobato, pároco da Paróquia de Santana, em Pindamonhangaba, ex-deputado estadual. Padre, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui em São José dos Campos. Obrigado, Fabrício. Uma honra poder estar aqui conversando com você nos bastidores. Espero que o papo seja bom. Padre, é sempre bom conversar com uma liderança que tanto bem tem cumulado a nossa região. E eu começo essa entrevista falando um pouquinho do início dessa trajetória, né? O senhor cumpriu quatro mandatos como deputado estadual na Alesp, né? No momento em que poucos padres, né, militavam também na vida pública. O senhor abriu os portões da igreja e foi servir a sua comunidade. Como é que foi esse chamado? Primeiro eu queria dizer que eu não abri o portão da igreja. Eu vi que uma frestinha estava assim, aberta e eu acabei atravessando, porque existe uma proibição, segundo o Código de Direito Canônico, na lei canônica, que os padres se filiem ou sejam candidatos. São essas proibições, né? Para isso ele precisa de autoridade, da autorização da autoridade competente, isto é, o bispo. E eu conversando com o meu bispo, colocando o porquê do meu desejo, o porquê de querer assumir esse desafio, ele topou assumir comigo essa experiência, e foi uma experiência muito bonita, porque ela me ajudou ainda a fortalecer em mim o primeiro chamado, que é a vocação sacerdotal. Ela reforçou em mim isso. Porque quando eu assumi a política, eu não assumi a política como um fim, eu assumi a política como meio. Eu assumi a política como um instrumento, uma ferramenta. E por isso ela me ajudava ainda mais no exercício do meu ministério. Começou lá, então eu consegui dizer ao bispo os motivos, ele permitiu que eu fizesse a experiência, só deveria então deixar a paróquia, não poderia ter uma paróquia específica, mas eu continuava no exercício do ministério, continuei no exercício do ministério, e fui celebrando onde as pessoas me convidavam, aqui em São José dos Campos, né, em todas as cidades do estado, onde eu tinha convites. A gente sempre fazia as duas agendas, conciliava a agenda política com a agenda religiosa, para a gente aproveitar a viagem. Foi um momento assim de grande experiência. Mas, padre, nesse ministério, vamos chamar assim, né, da política, o senhor se destacou de forma efetiva na melhoria da rede de saúde de toda a RM Vale. Eu costumo dizer que não existe uma cidade na região metropolitana do Vale do Paraíba que não ampliou o seu atendimento de saúde por meio de um programa, de uma emenda ou de um projeto que o padre Afonso trouxe para a comunidade. O senhor identificou essa necessidade já de pronto? Sim, porque as pessoas vinham e a primeira demanda, a prioridade essencial era a questão da saúde. E a gente foi percebendo que muito mais que emendas, emenda é uma forma de ajudar muito pequena até. Nós fizemos um diagnóstico da região e percebemos que a região carecia de equipamentos de saúde. Nós não tínhamos hospital regional. Hoje nós temos 4, não tinha nenhum, né? Nós não tínhamos os AMES, estava iniciando os AMES, e alguém precisava levar essa necessidade da nossa região. Nossa região é importante nesse contexto, né, com mais de 2 milhões e, à época, 200 mil habitantes, sem esses equipamentos. Era inviável, então era muito precário. Mas a grande sacada, a grande ideia foi que uma criação de uma frente parlamentar. Foi até um projeto do deputado Rosert Muçulmano, né? Ele, então, entrou com um projeto de lei criando a Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios do Vale.
Eu já tinha essa demanda de saúde comigo, correndo, sozinho. De repente, assumiu outros deputados. Deputado Carlinhos de Almeida, deputado Zé Nishimoto, fez parte dessa emenda, deputado Marco Bertaioli, deputado Roberto Alves, o deputado Gondim. Então, uniram os deputados e a gente tinha força para chegar no governo dizendo, olha, nós não temos esses equipamentos que vamos ter. Por exemplo, quem definiu onde os exames deveriam ser colocados foram os deputados, discutindo com o secretário de saúde à época, que era o Dr. Barradas, falecido, grande secretário de saúde, né? Então, nós fomos apontando. Me lembro quando o governador queria transformar a Santa Casa de São José dos Campos, recém-inaugurada à época, num hospital regional. E Taubaté, o prefeito queria que fosse construído lá e estava oferecendo o terreno para o governo do estado. E eu então falei, peraí, mas vão construir? E os 2 hospitais que nós temos na cidade que estão muito precários, né? Não atendendo como deveria, falta equipamento, falta uma gestão mais eficiente, falta recurso, inclusive fiz o levantamento das dívidas e marquei com o governador e fui levar a ele a proposta de desapropriação do OSIC, antigo OSIC, que se tornou o primeiro hospital regional do Vale do Paraíba. Então eu acho que quando você está próximo da população, é muito fácil, por exemplo, um deputado levar emenda para uma cidade. De que forma faz? Ele tem um tanto de emenda que ele agora pode destinar. É o orçamento impositivo, inclusive. Hoje é orçamento impositivo. Nós votamos isso porque nem sempre o governador pagava essas emendas, né? E a gente ficava com carão, né? Dando calote. Então, agora o deputado pode escolher. Não, eu vou destinar as emendas. Mas ele pode fazer mais, ele pode fazer muito mais. Eu acho que reduzir o deputado a emendas parlamentares é empobrecer o mandato. Ele levanta umas bandeiras, não somente para o mandato, mas bandeiras regionais. Olha a região e vê quais são as necessidades. Eu identifiquei que a necessidade era na saúde, a primeira necessidade. E aí agrupamos essas demandas todas na frente parlamentar e aí tínhamos força para poder... eu acho que a grande sacada foi isso. É uma visão bastante... eu vou até usar um termo, né, mas é diferente, porque você... traz para a mesma seara, né, expoentes de siglas partidárias diferentes, representantes de base eleitoral diferentes, para o mesmo diagnóstico, para a mesma necessidade, e dessa forma amplia o capital político de negociação. Com certeza, além de ampliar o capital político de negociação, você, na verdade, vai exercendo também a capacidade de você não ser egoísta. É um caminho... é uma demanda que todos ganham. Quando, eu me lembro, dei inúmeras entrevistas falando da importância dessa frente parlamentar. E a gente se reunia e decidimos juntos. Então tinha uma visão regional. Hoje, infelizmente, ficou muito picotado. Cada um individualista, cada um trabalhando de maneira individualista e levando emendas aos municípios, o que é importante. Mas eu perguntei ao deputado que eu estou ajudando agora, eu falei, você quer trabalhar ou você quer destinar emendas? Porque você destina emenda para um vereador, 2 vereadores, para uma liderança lá, e ele arruma uns votinhos para você, você pega aqui um pouco de voto, um pouco ali, e se elege. Mas a região fica descoberta, ela não tem um deputado que assuma as suas bandeiras, que assuma as suas demandas e que, de fato, seja um porta-voz da região junto às secretarias de Estado, junto ao governador de Estado, ou mesmo junto a outras demandas. Pode ser o Tribunal de Justiça, porque nós tivemos grandes demandas na linha da justiça que tivemos que ir ao tribunal, né? E mesmo na questão educacional, outras demandas que surgiram além da saúde. Acho que foi a grande sacada foi isso. Vamos unir forças, nós somos poucos. Olha que éramos 7 deputados. Num contingente de 94 parlamentares. Éramos 7 deputados. E éramos poucos, porque o Vale tem condições de eleger os deputados, tem de muito mais.
Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas antes disso eu vou chamar o Dr. Danilo Matsunaga, que vai falar sobre a chegada do Mounjaro no Brasil e os impactos desse novo medicamento. Vamos conferir? Acabou de sair a notícia de que o Mounjaro finalmente estará disponível nas farmácias. Para quem não sabe, o Mounjaro é uma medicação mais moderna, nova no quesito do tratamento do emagrecimento, similar ao que o Ozempic era. Qual que é a vantagem do Mounjaro perante essas outras? Ela oferece maior inibição do apetite, portanto as pessoas perdem mais peso com menos colaterais, mas muito importante, ainda assim há colaterais e as pessoas precisam sim tomar cuidado, precisam tomar muito cuidado com a autoprescrição, a compra sem o receituário médico. Concomitante a essa notícia saiu uma outra, exatamente que a Anvisa obrigará as pessoas a passarem um profissional médico para fazer a aquisição dessas canetas, desses medicamentos para emagrecer. Isso é muito bom porque muita gente estava utilizando dessas medicações sem o acompanhamento, consequentemente passavam mal. Quais são os colaterais mais comuns? Náusea, vômito, uma dor de cabeça que nem com medicação passava e eventualmente uma baixa da pressão ou baixa da quantidade de açúcar no sangue. Então tomem muito cuidado com a automedicação, em breve somente com receituário médico, e sempre busquem um profissional médico para fazerem esse acompanhamento. A medicação, ela sim, uma ajuda, não deixando de elencar também a importância de um profissional de educador físico, do acompanhamento na questão da atividade física e no acompanhamento da alimentação. Portanto, busquem um profissional médico. Eu sou o Dr. Danilo Matsunaga, trabalho nessa área de emagrecimento, atendo aqui em São José dos Campos e outras regiões. Meu Instagram, @Dr. Danilo Matsunaga. Que saudade! Camarão, coco, bambu. Ai, que saudade que eu tava! Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, a maior multiplataforma de notícias do Brasil. Às terças e quintas nós temos um encontro marcado aqui, logo após os Pingos nos Is. No programa de hoje, eu recebo Padre Afonso Lobato, ex-deputado estadual. Padre, falando um pouquinho sobre o seu momento atual, né? O senhor, embora não esteja exercendo o mandato, é suplente de deputado federal, eleito dessa forma nas eleições de 2022 pelo Podemos, tem atuado efetivamente, né, na busca por recursos e programas junto ao governo estadual e ao governo federal para a região, né? Porque a condição de ex-parlamentar traz também a responsabilidade de ver os projetos que o senhor apresentou no exercício do mandato aprovados em exercício e os recursos que o senhor vinculou aos orçamentos também disponibilizados, né? Como é que está esse momento atual? O momento atual, eu queria, na verdade, descansar um pouquinho, mas não tem como descansar. Porque como você atuou muito tempo numa área, as pessoas te têm como referência. E eu fui procurado, então, pelo ex-deputado Salvador Zimbaldi, que é meu amigo, deputado federal. Foi através dele que eu acabei entrando na política, fazendo a minha primeira campanha, onde de fato fizemos uma grande parceria, não somente para aquela eleição, mas uma parceria para a vida, nos tornamos grandes amigos. E depois ele pediu uma ajuda para ajudar o filho dele, que é deputado estadual. Foi seu colega na Assembleia também, né? O Rafa foi durante 6 meses. 6 meses. Nesse último exercício. No último exercício, aquele tempo que eu assumi, quando o Fernando Cury se afastou, eu era o primeiro suplente e acabei assumindo a vaga do Fernando Cury naquele tempo do afastamento dele. E o Rafa era deputado ali já, não é? Eu me lembro até uma coisa engraçada, não sei se eu posso falar coisa engraçada aqui, né? Estavam os deputados, nós estávamos em pandemia, né? Em algumas votações a gente estava juntos, o Rafa Zimbaldi dizendo, olha padre, estavam alguns deputados conversando no plenário, eu vim aqui, padre, eu dizia que a minha vocação é coisa de Deus, o Rafa dizia,
quem me trouxe aqui foi as mãos de Deus. Eu disse, a minha foi as mãos do Cury, né? Foi por conta daquela questão que eu acabei do mal feito, assumindo aquele tempo de 6 meses. Então, hoje eu estou ajudando o Rafa Zimbaldi na nossa região. Como a nossa região carece de deputado, nós temos, né, 2 deputados da região, hoje 3, com o Ortiz Júnior assumindo o mandato. Então, sempre é bom. Então, achei uma boa oportunidade de trazer mais um deputado para assumir a região e ajudar a região. Então, eu perguntei a ele, você quer que a gente encontre algumas lideranças para você ter alguma emenda, passar alguma emenda e ter alguns votinhos, ou você quer trabalhar, né? Não, eu quero trabalhar. Eu falei, então conte comigo, vamos trabalhar pela região. E é uma oportunidade também para o senhor continuar dando sequência aos projetos que o senhor apresentou na LESP e que continuam para apreciação dos seus pares. Eu vi que recentemente o governador sancionou uma lei de sua autoria que cria a Semana Estadual de Doação de Órgãos, né? É sempre vocacionado para a área da saúde, mas também para os direitos humanos, né, padre? E não só essa questão de ver os projetos de lei tornarem-se leis e efetivamente ajudar todo o Estado, mas também nas questões pontuais. Por exemplo, nós tivemos recentemente lá uma agenda com a secretária Natália, né, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura, né, e Logística do Estado, levando algumas demandas de Taubaté. Taubaté vive um momento crítico, um momento difícil, então nós estamos, de fato, somando forças com o prefeito Sérgio Vitor para levar as demandas. Dia 26 de maio, nós teremos uma audiência, uma reunião com o Derrite, o secretário de Segurança Pública, para levar também algumas demandas. Se o Estado agora, de fato, não olhar para Taubaté nesse momento delicado, Taubaté terá muitas dificuldades para poder resolver, encontrar soluções para alguns problemas que ela vem enfrentando. Padre, aproveitando essa questão, né, do novo governo Sérgio Vitor, que inclusive foi seu colega de Assembleia nesse curto período que o senhor exerceu o 5º mandato, como é que o senhor avalia a gestão dele e as dificuldades que ele tem enfrentado? Olha, eu percebo o Sérgio Vitor com muito planejamento, ele não dá um passo em falso, ele não atira para depois saber o que aconteceu. Na verdade, ele está bem planejado, ele tem um bom diagnóstico da cidade, sabe onde estão os problemas e está buscando, com uma boa equipe, encontrar as soluções. Embora ele acaba enfrentando o problema da falta de recursos, né? E por isso o Estado precisa estender a mão. No próximo, agora, dia 26, nós teremos uma audiência com o secretário Derrite, exatamente para tratar da questão da segurança. Ele tem lá a questão da pessoa em situação de rua que está enfrentando, né? E outras dificuldades que ele vem enfrentando. Mas o senhor sente nele uma vontade de avançar? Eu sinto nele o comprometimento. Ele não está para fazer média, ele está ali justamente dizendo, olha, o povo me escolheu, eu levei uma proposta de mudança para a cidade, com toda a precariedade e dificuldade que ele tem, essa vontade é certa de acertar. E por isso nós agora estabelecemos aí, que ele também já conhece o Rafa Zimbaldi, foram colegas na Assembleia, e trazendo o Rafa, já tivemos 2 reuniões juntos, para poder o Rafa somar com a cidade e ajudar a cidade. Essa questão política partidária, né? O senhor exerceu os seus 4 mandatos e o 5º mandato como suplente pelo Partido Verde. Terminado o mandato, o senhor migrou para o Podemos, né? O senhor continua afiliado ao Podemos? Não, hoje não estou filiado a nenhum partido, né? Mas o senhor pretende continuar o seu ministério político com uma candidatura? Hoje não vejo claro isso. Eu acho que eu cumpri muito bem o período em que fiquei exercendo o mandato, e tanto é verdade que eu procurei sempre estar muito próximo da população. Nunca troquei o número de telefone celular, todos que ligam têm retorno, né? Então eu acho que eu cumpri bem esse mandato. Agora estou ajudando o Rafa e quero que o Rafa assuma algumas bandeiras, algumas lutas que nós tivemos, e para que realmente possa continuar representando a região e continuar ajudando a região. Esse é o meu objetivo no momento. Se isso pode mudar, não sei.
né? Hoje estou feliz fazendo o que estou fazendo. Rafa é uma pessoa bastante comprometida, séria, e isso me ajuda a dizer, não sou personalista, eu posso estar ajudando a região através do mandato de um outro parlamentar que comungue, né, das minhas ideias. É nesse sentido que eu estou também na paróquia de Santana, onde nós temos projetos também de evangelização, projetos desafiadores, lembrando sempre das palavras do Papa Francisco, que é a renovação das estruturas paroquiais, né, tornar a igreja mais presente no mundo, né, como um sinal de comunhão, um sinal de participação na luta pela justiça, né? E aí eu acredito muito acho que esse é o meu papel, estou fazendo as duas coisas e muito feliz por isso. Como é que o senhor tem avaliado o desempenho do governador Tarcísio de Freitas, junto com o vice-governador Felício Ramute, que é da ARM Vale, nesse primeiro governo, nessa mudança do PSDB para esse grupo político? Eu acho que é sempre uma novidade. A gente percebe o comprometimento do Tarcísio, mas eu sempre vi algumas coisas muito interessantes, né? Gostei muito, por exemplo, da tabela SUS paulista. Isso, para mim, foi uma bela de uma sacada, né? As filantrópicas têm o valor da tabela SUS 5 vezes, reajustado pelo governo do estado. Isso aí foi muito bom. Mas tem algumas questões que eu esperava um pouco mais, né? Eu acho que no aspecto social ainda ficou a desejar. Eu acho que não dá para atender tudo, mas eu acho que o ser humano tem que ocupar o primeiro lugar. E eu levo essa pergunta também para o aspecto do governo federal. Como é que o senhor vê o terceiro mandato do presidente Lula? Olha, eu também esperava que fosse um pouco diferente, né? O Lula tem cometido, no meu entendimento, alguns erros. Por exemplo, eu não consigo entender a ida do Lula, né, na Rússia, né, numa guerra com todo o impacto dessa guerra, né, destruindo um país. O presidente brasileiro lá parece que quase, né, corroborando por uma atitude. Então eu de fato esperava muito mais desse terceiro governo do Lula. Eu acho que o momento é outro. Hoje o Congresso, né, o Congresso tem, né, um protagonismo que não tinha nos 2 primeiros mandatos do Lula, né? Então hoje ele está tendo que aprender a lidar com um Congresso que tem ali, né, mais poder, mais autonomia do que nos 2 primeiros mandatos. E a participação do ex-governador Geraldo Alckmin nesse governo, né? O senhor que tinha tanta proximidade com o governador, que inclusive beijava a mão do senhor literalmente. O Alckmin sendo o Alckmin, né? O Alckmin é uma pessoa extremamente humilde, ele se coloca no lugar dele, sabe que o presidente é o Lula, ele fez isso com o Covas. Ele fez isso com o Covas, quando foi vice do Covas, né? Ele é uma pessoa extremamente discreta, né? E eu acho que ele tem exercido dessa forma a vice-presidência. Padre, nós vamos agora para um quadro do programa chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e o senhor me responde em poucas palavras. Vamos lá? E até se não quiser responder, não responde. Claro, fica à sua disposição. O nosso programa, ele faz justamente essa parada, né, para que você consiga expressar um pouco mais da sua humanidade, né? Minha maior alegria no meu sacerdócio. A maior alegria é ver o povo feliz participando das atividades que a gente promove. O povo feliz, sentindo que chegou lá a palavra, chegou lá o recado. Minha maior dificuldade na política em toda a minha trajetória? Lidar com pessoas que se acham os únicos certos. Isso foi difícil, porque aí você não tem caminho para o diálogo. Família significa? Família é tudo. Família é tudo. A busca pela saúde representa? A busca pela saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Representa prioridade número 1 que o Estado tem que atender. A RM Vale que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações a partir da minha posição e da minha trajetória política. Olha, a RM Vale dos meus sonhos é uma RM Vale que tenha autonomia no orçamento do Estado. Hoje não mudou praticamente nada, né?
Padre, eu queria agradecer demais a sua presença no nosso programa, a sua disposição em continuar servindo a população na política, mesmo sem um mandato parlamentar, e dizer que os nossos microfones da Jovem Pan estão à sua disposição. Fabrício, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, levando um pouco da história, daquilo que nos levou a assumir esse grande desafio, muitas vezes incompreendido pelas pessoas, e que a gente foi procurando fazer com que esta forma fosse uma forma de buscar e construir o bem comum aqui na nossa região. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, que recebeu o ex-deputado estadual, Padre Afonso Lobato. A gente se vê no próximo programa. Até lá!